Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade ao conteúdo nosso, capítulo 4, frente B, o terceiro ano é frente 2, eu confundo. Então a gente vai dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Semana passada a gente estava falando sobre globalização, sobre coronavírus, então a gente estava fazendo uma aula diferenciada, né? Conta do contexto atual, pedir autorização, e eu acho que foi válido, né? Depois, se quiser comentar alguma coisa, mas creio que foi válido por conta do nosso contexto atual. Agora a gente vai voltar a trabalhar com o livro, beleza? Então vamos dar continuidade aqui sobre a aula de hoje. Sobre a aula, nossas aulas, a gente vai separar aqui esse tema do capítulo 4 em três aulas. É um conteúdo gigantesco. Na primeira, a gente vai falar somente sobre a história dos Estados Unidos. No segundo, a gente vai falar somente. Então, vocês vão ter aula de história aqui com o professor Segala. Aula de história hoje. Nada de geografia, hoje é aula de história. Não vai ser uma aula maravilhosa igual a do Newton, mas eu vou tentar, porque ele é o mestre. Mas enfim. Depois, a aula 2 a gente vai falar sobre o contexto econômico dos Estados Unidos. Daí é só geografia na veia. Depois, por último, a gente vai falar sobre o Canadá. Né? Uma aulinha sobre o Canadá. Extremamente rápida, tá? Que o livro ele dá mais importância para os Estados Unidos. É, maior potência do mundo, né? Enfim, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai entrar aqui? A gente tem que entender que a América ela possui dois tipos de regionalizações. Vocês já aprenderam isso daqui, é conteúdo do oitavo ano, mas caso não lembre, eu vou refrescar a mente de vocês. Então, existem duas formas da gente regionalizar, dividir o continente americano. Primeiro, a divisão que é a mais conhecida de todos é a divisão física. O que é a divisão física? Com base nos elementos naturais, relevo, solo, hidrografia, vegetação, clima. Então, isso daqui, os elementos naturais, eles servem para poder fazer a divisão física do continente americano. Então, a gente pode fazer a divisão do continente americano conforme aqui a América do Norte, América Central e América do Sul. Principalmente por conta da posição geográfica também. Então, a posição geográfica é um dos principais fatores para poder fazer essa divisão física. E então a gente vai ter ali os processos históricos, tá? Que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, essa divisão física, elementos naturais e geolocalização. Então, a América pode ser dividida entre América do Norte, América Central e América do Sul. E, por favor, grava isso pro resto da sua vida, tá? Ó, o México, na divisão física, ele faz parte da América do Norte. Não exclua o México. O México, na divisão física, faz parte da América do Norte. Jamaica não fica na África. Jamaica fica na América Central. Bahamas não, aqui, Caribe. Isso. O Caribe não é um país, tá? Caribe não é um país. Caribe é um conjunto de ilhas da América Central, beleza? Então eu preciso que você grave essas coisinhas aí. Outra coisa, Guiana Francesa não é um país. Guiana Francesa é um estado, assim como o estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, estado da Bahia. Guiana Francesa é um estado da França, tá? Dinamarca não, Groenlândia também não é um país. Groenlândia é um estado da Dinamarca, beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos prosseguir aqui, acho que já ficou claro, né? Divisão histórico-cultural, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Dá para a gente poder regionalizar a América também de acordo com a sua história e de acordo com a sua cultura. Principalmente por conta do processo de colonização. Qual que é essa regionalização de acordo com a história e a cultura, ou seja, o processo de colonização? É a divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina. América anglo-saxônica é somente Estados Unidos e Canadá. São países que foram colonizados pela Inglaterra e um pouquinho pela França. A América Latina são todos os países que foram colonizados pela Espanha e por Portugal, beleza? São colonizados pelos países latinos, por isso são latino-americanos. Nessa divisão, o México
estamos junto com nós aqui, faz parte do nosso bloco. O México faz parte da América Latina, porque quem colonizou o México foi a Espanha. Beleza? Existem dois processos de colonizações também. Uma colonização é a colonização de povoamento, a outra é a colonização de exploração. Colonização de povoamento foi aquilo que a Inglaterra fez com os Estados Unidos e com o Canadá. O objetivo não era extrair os recursos naturais e levar para poder enriquecer a Inglaterra. O objetivo não era escravizar, por mais que teve escravos nos Estados Unidos. O objetivo era, na maioria geral, era desenvolver territórios. Tanto que os nativos ingleses que foram sobre os Estados Unidos e fizeram ali as 13 colônias, eu acho que eu vou falar isso daqui um pouquinho mais pra frente, tá? Que colonizaram, fizeram as 13 colônias ali nos Estados Unidos, o objetivo deles era formar uma nação. Vieram pessoas pobres, pessoas de classe média, não vieram ricos, pobres e classe média, porque eles vieram com o objetivo do quê? Investir no território dos Estados Unidos. Então isso daí é colonização de povoamento. Então, característica da colonização de povoamento é desenvolver o território. Então, a colonização de povoamento, os anglo-saxões, eles têm a sua cultura baseada na religião protestante, que é a religião que tem lá na Inglaterra, tá? Eles vão ter ali a cultura baseada com a Inglaterra, o idioma local da Inglaterra, tudo isso faz parte da colonização de povoamento. Colonização de exploração é aquilo que Portugal fez com a gente. Roubou, dançou um break, sentou em cima do território, usou e abusou de nós e levou toda a nossa riqueza para Portugal. Isso é colonização de exploração. Qual que é os traços culturais que nós temos de Portugal? Religião católica, que é a predominante no nosso território. O que mais que nós temos? O nosso modo de vida, nosso linguajar. Então, tanto o Brasil quanto o restante dos países possuem características comuns da Espanha e de Portugal. Então, essa daí é a divisão histórico-cultural entre a América Latina e a anglo-saxônica. Estados Unidos, maior população do continente, onde a maior concentração se encontra nas áreas costeiras. Isso daí não é novidade. Qualquer país do mundo, a maioria deles, a maior parte da população se encontra nas áreas costeiras, ou seja, próximo ao litoral. Exemplo, Brasil. A maior parte da nossa população está nas áreas costeiras, próximo ao litoral. Centro-Oeste, por incrível que pareça, tem menos pessoas que a região norte. Então, nos Estados Unidos não é diferente. A maior parte da população fica nas áreas costeiras. Por que a maior parte da população fica nas áreas costeiras? Porque a parte central dos Estados Unidos são áreas montanhosas, são áreas de clima desértico, temperatura elevadíssima, que dificulta a adaptação das pessoas. Outra coisa aqui, poucas densidades nas áreas centrais, já falei já. O quarto maior país é dividido em 50 estados. Ô cachorrinha, você, por favor, minha cachorra aqui causando. O quarto maior país do mundo, é dividido em 50 estados, tá? Dividido diferente do Brasil que tem 26. E, de certa forma, cada estado ela possui uma certa independência. Não é igual aqui no Brasil que, por exemplo, a lei é para todos os estados. Lá nos Estados Unidos, não. Tem lei que é legalizado aborto. Tem lei, ó. Tem estado que é legalizado o aborto. Tem estado que é legalizado o uso da maconha. Tem estado que a maioridade penal ela é menor de 18 anos, menor de 16. Então, cada estado ele possui uma certa flexibilidade para poder regulamentar ali as suas leis, tá? Diferente do que acontece no Brasil. O que vale para um aqui no Brasil é para todos. Tá? Nos Estados Unidos não, as coisas são diferentes. Prosseguindo. Hegemonia, livre mercado e imperialismo. O que seria hegemonia? Hegemonia é o domínio mundial. Como que os Estados Unidos ele vai começar a construir essa hegemonia? Livre mercado é a transação financeira, comercialização, sem um impedimento do governo, tá? Imperialismo. Imperialismo você precisa lembrar das aulas do 8º ano também sobre o continente africano. Enfim, vamos lá. As colônias do norte. Então, nos Estados Unidos, o processo histórico de colonização dos Estados Unidos, que foi de povoamento, foi a princípio sobre 13 colônias. A gente consegue enxergar aqui essas 13 colônias. Então, essas 13 colônias eram formadas por
pessoas que vieram da Inglaterra. Que nem eu falei, pessoas de baixa e de média classe salarial, com o objetivo de formar uma nação nos Estados Unidos, ou seja, arriscar sobre o território. E essas colônias, elas não tinham o mesmo pensamento. Existiam as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, elas eram tipo mais para frente, pensavam em processo de industrialização, tá? Pensavam tipo em desenvolver o território nacional. Já as colônias do sul, elas eram bem semelhantes a Portugal e Espanha. Ainda tinha trabalho escravo, ainda se pensava nas plantations, que eram os produtos agrícolas de grande valor comercial para exportação. Então havia ali uma divergência, tá? Um conflito de opiniões entre as colônias do norte e as colônias do sul. Enquanto na colônia do norte a gente tinha um desenvolvimento interno, ou seja, tinha um processo de comercialização, as pessoas ganhavam salário, com o salário compravam os produtos, comprando os produtos acabavam investindo dinheiro no próprio território nacional. Então isso daqui desenvolvia o país. Já as colônias do sul era totalmente diferentona. Pensava ainda tipo em exploração, em plantation, assim por diante. No século XIX, sob o governo de Abraham Lincoln, ocorreu um forte apoio ao protecionismo. O que seria o protecionismo? Você fechar não existe. Você fechar o seu país para os territórios vizinhos. Por exemplo, para que eu vou ficar comprando produto da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, sendo que eu posso produzir o meu próprio produto? Fazer a minha própria produção. Então isso daí é uma lógica protecionista, fechar o seu país. Tá? Você está fechando o seu país para as importações. Então, sobre o século XIX, sobre o governo de Abraham Lincoln, teve essa lógica aí protecionista. Só que qual que é o prejuízo disso? Por exemplo, o que a Inglaterra vai pensar? Ah, feliz, não está comprando meu produto? Ah, então eu também não vou comprar o seu, não. O que vai acontecer com as colônias do sul, gente? As colônias do sul elas vão parar de exportar. Porque Lincoln não estava pensando nas colônias do sul, ele estava pensando nas colônias do norte. Gente, vamos produzir aqui, vamos parar de importar as coisas, vamos desenvolver o território nacional. Isso deixou furioso as colônias do sul, porque elas pararam de não conseguiram mais vender os seus produtos. A mando de trabalho escravo, plantation, pararam de vender. Por que pararam de vender? Porque as pessoas pararam de comprar por conta dessa lógica protecionista. É óbvio, você não está comprando o meu, para que eu vou comprar o teu? É assim que funciona. Isso acabou resultando na Guerra da Secessão. O que foi a Guerra da Secessão? Foi essa guerra de ideologias diferentes. Então, enquanto o Norte tinha o pensamento de pagar o salário para o trabalhador, para esse trabalhador ter salário, para esse trabalhador ter dinheiro para poder comprar o produto da empresa e isso desenvolver o território nacional, as colônias do sul não, pensavam em trabalho escravo, lucro ao extremo, plantation, exportação, nada de território nacional, era essa a lógica do sul. Então houve ali um conflito de opiniões. Abraham Lincoln, ele era do Partido do Norte. Então ele apoiava o que? As lógicas comerciais das colônias do norte. E isso acabou resultando na Guerra da Secessão, a guerra das colônias do norte contra as colônias do sul. Após a vitória nortista, ou seja, as colônias do norte que venceram a Guerra da Secessão, foi declarado o fim da escravidão. Então houve o fim da escravidão no século XIX sobre o território estadunidense após a Guerra da Secessão. Então as colônias ao sul, aos poucos, pararam de ter o trabalho escravo e aos poucos se tornaram nortistas também. Então, aos poucos, todas as 13 colônias se tornaram semelhantes após a Guerra da Secessão. Lincoln realizou reformas agrárias. Lembra, a reforma agrária? É extremamente importante a reforma agrária. Uma distribuição das terras de uma forma mais justa. Quem não tem terra, dá terra para essa pessoa. Ela vai ter terra para poder produzir, vai ter seu próprio alimento para o autossustento e ainda o que sobra consegue comercializar. O que Lincoln fez? Ele fez o que é conhecido como a Marcha para o Oeste. Se você prestar atenção, as colônias elas estavam concentradas a leste. Todo o oeste ainda não estava sendo povoado. Então Abraham Lincoln ele começou a conceder terras para as famílias que produzissem sobre essas terras a oeste para poder expandir o território nacional.
Essa expansão do território nacional ficou conhecido como a Marcha para Oeste. Grava isso, super importante. Novos territórios foram adquiridos, alguns mediante acordo, outros mediante a posse. Ou seja, alguns foram comprados, tá? Foram trocados, outro não. Foi tomado como posse, é meu, já era e pronto, acabou. Isso aqui é da próxima aula, vou continuar aqui. Esse daqui é o último slide. Quais territórios a gente pode citar aqui? A exemplo, Louisiana, tá? A região de Louisiana foi comprado da França. Outra aqui, ó, a região aqui a oeste, próximo a São Francisco, tá? Ali perto do Vale do Silício. Essa região aqui, Califórnia, toda essa região aqui, boa parte foi cedida pelo México e também uma parte cedida pela Espanha. Eu não vou ficar lendo aqui muito o mapa, aqui só você visualizar aqui você consegue enxergar o que foi comprado e o que foi tomado como posse. O que eu quero que você entenda é que boa parte do que é hoje os Estados Unidos foi tomado do México. O México era para ser muito maior do que o que ele é hoje, se os Estados Unidos não tivessem interferido no território mexicano. Então, boa parte do território estadunidense antes era México. Tá? Os Estados Unidos só é hoje um dos maiores países do mundo por conta que ele tomou boa parte do território dos Arriba lá, dos mexicanos. Tadinho, pessoal da pimenta. Acabaram diminuindo o seu território. Mas isso daí a gente vai falar sobre na próxima aula. Beleza? Então, alguns territórios foram comprados, outros foram tomados pelo poderio militar estadunidense. E é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, lá no Classroom. Tiro todas as dúvidas com o maior carinho e amor no coração, beleza? Espero que tenham compreendido todo o conteúdo. Se não tiver entendido, eu tento explicar de novo e de novo. Tenta buscar uma videoaula também para poder complementar. Que esse daqui são todos processos históricos e tudo de forma resumida, porque a gente não tem tempo suficiente para poder contemplar todos os processos históricos de uma forma bem mais ampla. E outra, isso daqui tudo é base daquilo que você aprendeu no ensino fundamental. Se no ensino fundamental você não lembrava de nada, fica difícil, tá bom? Tchau, tchau.